Fala tricolores, CEO na marra por aqui, eu sou Leandro Gomes e eu vou falar hoje sobre uma recap, né? Vamos fazer um resumo da semana, falar alguns assuntos aqui e trazer, né, mais entendimento sobre como o canal funciona e como a gente vai seguir daqui pra frente. Bom, primeiro eu quero agradecer a quem já está me acompanhando aqui, me seguindo, e dizer que aqui é um canal para a gente conectar aquilo que o nosso CEO, né, o nosso presidente deveria fazer e, claro, também elogiar se fizer coisas corretas para o nosso clube. Então nós vamos simular tudo aquilo, né, que o nosso presidente atual não tem feito ou tem negligenciado à frente da alta gestão do tricolor paulista. E aqui a gente analisa o São Paulo como empresa. O nosso dilema vai ser os acrônimos, né, do SPFC em relação à strategy, que é a estratégia na prática, P de performance, que é desempenho em campo, F de finance, que é finanças do clube e projeções, e o C de club, que é gestão, cultura e eficiência operacional do nosso time. Então, um conteúdo técnico de forma simples, com humor e muito amor pelo tricolor. Legal? Nosso lema, sempre reforçando, tricolor grande de novo. Gestão de campeão, mentalidade de líder. E assim que a gente inicia por aqui. Bom, fazendo um recap, né? Ou seja, um resumo aqui. No final de semana conseguimos uma vitória, né, incrível sobre o Vasco, acabando com aquele tabu incômodo. E o Vasco sempre me trouxe ótimas lembranças, e não seria diferente agora. Então, grandes momentos, né, que passou na minha vida pessoal. São Paulo estava ganhando do Vasco. Então, nada melhor, né, que essa vitória. E ontem, claro, também a nossa vitória não, mas empate com sabor de vitória, recuperando ali, né, com um dos líderes do campeonato, um empate com o Flamengo, fora de casa, sendo a nossa nova casa temporária, a Vila Belmiro, que é vergonhoso, né, a gente hoje não ter como levar o nosso torcedor e ali apenas 11 mil torcedores, né, na Vila. Mas, pelo menos, o gramado estava ótimo, né, acho que valeu a pena para a gente ver e entender nesse sentido que a bola rolou bem. Bom, o que eu quero aqui, né, comentar para a gente começar hoje é falar um pouco, né, sobre o que vem pela frente. Então, ou seja, a gente entende que o São Paulo está tentando se estruturar financeiramente, né, com o FIDIC, com a operação, né, que ele está fazendo para enxugar as despesas, não fazer contratação, né, exorbitante, não errar a mão nesse sentido, mas isso de alguma maneira nos preocupa, porque a gente fica na beira do caos, né? Ou seja, se a gente não tivesse essa arrancada que o Crespo teve na sua chegada, a gente com toda a certeza estaria brigando pelo rebaixamento. E não é simplesmente porque talvez os jogadores não prestem, não sejam, vamos dizer, adequados, mas também nosso problema, né, de graves lesões, que parece que o São Paulo tem uma cisma, né, ali, que dá um problema e só piora nesse sentido, e a gente não entende o porquê. Acho que é tema de uma live pra gente falar depois, específico sobre isso, da estrutura do São Paulo. E aí como que pode, né? O Palmeiras que joga no grama sintética quase não tem o nível, né, a quantidade de jogadores que tem o São Paulo, e o São Paulo, uma vez que vai jogar lá, eles se lesionam, né, gravemente, como já aconteceu com diversos jogadores. Bom, um ponto que eu quero trazer aqui, né, em breve, mas muito em breve, né, Palmeiras ou Flamengo serão tetracampeões da Libertadores. E o São Paulo? Parado, né? Parado no tempo, depois do nosso trimundial há 20 anos. Em 2005 ganhamos uma Sul-Americana, ganhamos recentemente no milagre uma Copa do Brasil, mas só, né, um Paulistinha ali, uma Supercopa, mas realmente a gente não entra mais, né, sabendo que a gente pode competir de frente, né, e sim naquela sorte, como foi com o Botafogo. Por pouco passamos, com certeza, mata-mata é assim, mas falhamos, né, nos momentos capitais, errando pênalti, perdendo gol embaixo da trave, não matando o jogo e depois nas cobranças de pênaltis, né, a gente perdendo. Muitos falam, não, São Paulo seria campeão se passasse pelo Botafogo, mas será que passaria depois, né, pelo Peñarol? Então, não são questões simples, né, ou mesmo ganhando do Atlético Mineiro, uma vez que o Atlético Mineiro nos últimos anos tem ganhado do nosso tricolor. Então a gente tem que avaliar tudo isso, né? Não é achar que, porque nós somos grandes, nunca rebaixamos e nós vamos sempre ganhar. Não é bem assim. E vivemos isso na Sul-Americana, perdendo lá, né, na Argentina. Então, o que eu trago, né, perdendo pro Del Valle? Eu trago que, assim, a mentalidade, a gente, nossa, é mal acostumado de um clube gigante, um clube grande, mas a gente parou no tempo.
no sentido prático, né, de boas práticas, de eficiência da operação em si dentro do clube. Eu não conheço, não posso julgar, mas se os resultados não aparecem, ou se a gente vê que está faltando uma condução mais firme, a gente acaba, né, entendendo que algo precisa ser feito. E quando a gente vê, nada contra, não conheço pessoalmente, mas a gente vê uma entrevista do Carlos Belmonte, é lamentável, né, ver que à frente, né, do São Paulo, né, tem pessoas que não parecem preparadas. Desculpa, mas não parece. Né? Não é como a década de 90, quando você tinha profissionais à frente do clube, com outro nível, né, de posicionamento. E isso mostra o quanto deixamos de ser, né, um alto nível profissional de lá para cá. O que me incomoda também, às vezes, é ver que eu entendo que hoje vivemos uma era de mídia social, de redes sociais, mas nosso presidente muitas vezes parece que ele está mais preocupado em, né, estar em eventos ou aparecer em viagens do que qualquer outra coisa. Entendo que está fazendo o melhor que ele pode, eu acho que é louvável, né? Tivemos coisas boas com ele também, não podemos negar, mas a gente ainda não confia. E não confia por falta de transparência, né? Eu acredito que essa falta de comunicação do que está acontecendo, de como os números estão, avanço mês a mês, né? Que tivesse uma pauta, né, de uma divulgação pela imprensa do São Paulo ali, a gente teria como torcedores muito mais apoio até, né, ao que está sendo feito. Mas como fica de alguma maneira solto isso, a gente não entende, aí acho que dá motivo para a gente criticar ou questionar minimamente. Certo? Bom, o que eu quero falar aqui, né? Os próximos assuntos que eu vou trazer também, a gente falar um pouco sobre números, né, em pauta, comparativos do São Paulo, dos números com outros clubes ou rivais, o histórico de decisões erradas, né, desses últimos anos que a gente pode avaliar. Então, sobre o aspecto de finance, de strategy, né, do clube, né, que é o clube, enfim, e claro também, né, da performance, que é o modelo de ativação, né, de metas de jogadores, por exemplo, uma prática que tem acontecido no mercado do futebol. E, por exemplo, o Rigoni, né, para quem viu o jogo contra o Vasco, o Rigoni, pelo amor de Deus, né, eu acho que um jogador de várzea não perderia pelo menos um dos gols ali que ele teve a oportunidade, né? Ele tinha espaço, ele tinha ângulo, ele tinha como até driblar o goleiro, mas lamentavelmente ele chutou para fora de um nível absurdo. Então, assim, o futebol ele precisa ter os fundamentos bem estruturados, né? Como na época do Tele Santana, que treinava exaustivamente cobrança de escanteio, cobrança de pênalti, finalização. E hoje a gente vê que um jogador, ontem mesmo no jogo contra o Flamengo, o Cédric foi fazer um cruzamento, a bola foi lá na tribuna, né? Ou saiu da Vila Belmiro. Então, assim, é lamentável ver esse nível, e a performance passa por isso, né? De jogadores medianos ou, de alguma maneira, jogadores que não estão prontos, né? E muito cedo, às vezes, sobem, têm esperança de serem ótimos jogadores, mas no final é um fiasco, né? E aí que vem o ponto, né, da ativação, que acho que vale também uma conversa específica sobre isso, pegando cases. Tivemos muitos jogadores que ativaram suas metas de compra ou de renovação por atingir, né, o número de jogos ou de alguma maneira, e já eram jogadores bem meia boca, né? Então eu acho que é terrível isso, e a gente tem que estar atento, porque quem é que está analisando isso? Será que alguém está realmente no São Paulo levando isso para tomar a decisão? Ou tem interesses atrás de um empresário que reforça e que força para que aquilo seja, para que o atleta entre em campo, mesmo ele sendo um perninha, né, sendo um profissional muito abaixo do que deveria estar vestindo a camisa de um grande clube. Mas sabemos, né, é do jogo, quando está em crise, parece que tudo de ruim acontece, não é mesmo? Bom, eu quero aproveitar, pedir para vocês deixar o like aqui, se inscrever, deixar comentários também, que depois eu quero responder um a um para cada um de vocês. E, poxa, é isso, né, falar um pouco sobre essa visão mais de gestão empresarial, né, num nível onde a gente entenda que um clube de futebol, ele é um clube de futebol, mas ele tem que ser pensado como uma maneira estruturada, como uma empresa, e não a casa da mãe Joana, não é mesmo? Bom, e é isso, né? Acho que parte desse processo é a gente pensar daqui para frente. Um plano de 5, 10 anos para São Paulo, discutir esses assuntos, tragam opiniões de vocês, o que vocês acham e concordam, discordam. E assim, e agradecer tanto a quem, né, já se inscreveu ou compartilhou, e falar também, né, que a gente acompanha, né, o São Paulo vai abrir, eu vou fazer um tema específico, abriu já, né, agora em outubro, uma questão de uma venture capital, né, onde vai levar e trazer as ideias, né, de potenciais negócios, né, para o São Paulo, para o Tricolor,
E isso vai trazer, por exemplo, né, algum ponto ali de talvez relevância, né? Ou seja, que a Innova Ventures, né, eu vou apresentar em breve para vocês os detalhes, onde você vai poder participar, né, e junto propor soluções que sejam inovadoras, escaláveis, enfim, com aplicação tanto no esporte, no entretenimento, desenvolvido ao São Paulo. Então acho que vale a pena a gente falar especificamente disso também, certo? Bom, é isso, né? Vamos que vamos. Acho que o São Paulo tem chance de chegar aí a pré-Libertadores, mas ao mesmo tempo dá um medo, porque aí sabemos que no ano que vem o Brasileirão começando logo no começo do ano, com a mudança do calendário, e efetivamente o potencial de mais um show, né, no Morumbis, que seria do AC/DC na data, né? Inclusive eu adoro o Tirone e Arnaldo, e eles trouxeram, né? Estão batendo muito forte nessa questão, que seria um potencial risco para o São Paulo. Imagina ter que decidir uma pré-Libertadores jogando na Vila Belmiro. É terrível, né? Não tem o apoio da torcida e isso faz toda a diferença para o nosso time. Então acho que esse é um ponto de analisar a fundo, né, esses modelos, porque às vezes negócios são assim, né? Eu fecho uma parceria de show, mas será que por trás não tem interesses além do São Paulo? Né? Fica a pergunta no ar. Não podemos afirmar, nem quero fazer isso, mas ao mesmo tempo tem que analisar qual é o valor dessa contratação, né, para os 20 anos com a Live Nation, avaliar, né, se isso realmente é vantajoso para o São Paulo, né, se realmente aterriza nas receitas do São Paulo versus, né, a gente está enchendo, né, o estádio com o torcedor. Então é tudo para se avaliar, né? Claro, a gente não pode sair aqui levianamente criticando, mas como não tem comunicação, como não tem esse respaldo, né, da diretoria do São Paulo, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha, não é mesmo? E aí acaba incomodando porque sabe que o São Paulo precisa do seu torcedor, porque o futebol é o principal ativo, não é clube, não é outras questões, né? É o que a gente construiu nesses últimos anos, na história do nosso tricolor, para a gente fazer e tornar o São Paulo grande de novo. Legal? Bom, é isso. E nos vemos em breve aqui. Compartilhe, né? E vamos juntos. Vamos, São Paulo. É isso. Fazer o São Paulo se tornar grande de novo. Um grande abraço. Tchau, tchau.